E o resultado da eleição presidencial provocou agitação nas agências e consultorias de imigração para fora do Brasil. É o que aponta a reportagem do site Metrópolis. O portal conversou com empresas de assessoria de imigração e em todas as expectativas são de aumento da procura para viagens ao exterior. Às 24 horas após o resultado do segundo turno, em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela terceira vez, foram de intensa atividade nos canais de atendimento dessas companhias. Uma delas relata que geralmente recebe algo em torno de 100 ligações e mensagens por dia. E somente no primeiro dia após o resultado da eleição, a quantidade de contatos saltou para 1.000. Na primeira sexta-feira após a eleição, esse número subiu para até 15 vezes a média diária, algo em torno de 1.500 contatos no dia. Acho, Coronel Gerson, que o senhor vai encontrar mais brasileiros por aí nos próximos meses. Eu não tenho a menor dúvida que, Aro, a gente vai observar uma enxurrada de brasileiros aqui. É interessante que eu resido numa área em que há uma comunidade brasileira muito grande. A minha mãe mora em uma cidade próxima e eu observo que aqui houve uma grande movimentação mais ou menos quando eu saí do Exército, quando deixei o serviço ativo, que foi naquele momento em que a presidente Dilma foi reeleita e estava naquele processo de impeachment, e houve uma enxurrada de brasileiros aqui, e me chamou a atenção, porque era uma enxurrada de brasileiros que tinham poder aquisitivo. Eram pessoas que conseguiam vistos de estudante, às vezes empresários, mas havia muita gente que vinha para cá na expectativa de que a situação política no país estava tão complexa que valia a pena passar um tempo no exterior. Agora, o que me causa perplexidade é que a quantidade de amigos empresários no Brasil que estão me contactando com receio do governo. Veja bem, naquele momento da Dilma, o problema era mais uma preocupação econômica, mas agora as pessoas estão com uma preocupação muito similar ao imigrante que eu encontro aqui na minha região, que são os refugiados da Venezuela, que são os refugiados da Nicarágua. Da Nicarágua, por exemplo, eu vou deixar uma tarefa para a nossa audiência. Dê um Google em hidrelétrica de Tumarim. Eu vou repetir, hidrelétrica de Tumarim. E você vai interagir esse Google com a palavra Eletrobras. Você vai encontrar a razão da preocupação dos nicaragüenses com a chegada de uma organização criminosa ao poder no Brasil. Ela reflete em todo o nosso entorno. Porque hidrelétrica de Tumarim mais Eletrobras, e se você acrescentar a empreiteira Queiroz Galvão, você vai descobrir por que tem tanta gente preocupada com essa organização criminosa chegando ao poder no Brasil. Mota, qual é a leitura possível para esses indicadores aí das agências? Aros, a maioria das pessoas que eu conheço, no dia da eleição, no final do dia, no dia seguinte, estava à beira do desespero. Não tem outra forma de descrever isso. Até hoje, muitas dessas pessoas tentam tocar o seu dia a dia com a sensação de angústia quase insuportável. A sensação que eu comparo é como se tivesse um cometa vindo em direção ao planeta Terra e você se distrai arrumando as crianças para ir para a escola ou trabalhando, mas daqui a pouco você lembra que o cometa está vindo, né? Ou então, outra sensação que as pessoas me descrevem é como se você tivesse tido uma doença grave, maligna, e você se curou, e agora você foi no médico e o médico disse que a doença voltou. E aí você fica com aquela coisa pairando sobre você. O que nós estamos assistindo no Brasil, nos últimos anos, culminando nos últimos dias, é uma inversão completa de valores, né? É um desmonte na nossa frente de um sistema político e de justiça que a gente achava que estava garantido. Tá? Instituições básicas estão sendo reduzidas a pó. Nós assistimos à anulação de sentenças, soltura de réus condenados, um réu prometendo caçar os seus juízes e os promotores, o retorno à vida pública de pessoas que a gente achava que tinham sido varridas para sempre, né? Uma sensação que tira do homem comum qualquer esperança. Que esperança que resta
para o trabalhador desse país. Eu tenho inúmeros amigos policiais. Imagine o sentimento de um policial cuja missão é cumprir a lei, cuja missão é investigar, combater o crime, capturar criminosos. Imagina como é que essas pessoas se sentem hoje. Como é que a gente vive num país onde a justiça acabou? Como é que a gente vive num país onde a injustiça e o arbítrio virou lei? Como é que a gente vive num país onde amanhã o seu amigo, com quem você conversou hoje, amanhã ele pode estar dando depoimento na polícia, a conta dele na rede social sumiu, a conta bancária dele foi congelada. Como é que se vive num país assim? Fernão, agora esse é um sintoma muito ruim, né? Uma parte da população, uma parte produtiva, provavelmente, talentos profissionais de diversas áreas desistindo do país. Isso é muito ruim como um todo, né? Uma tristeza, né? Você pensar, eu nasci num Brasil que era o destino dos fugidos do mundo. Hoje inverteu. Então, é uma tristeza. Agora, isso aqui não foi percebido, talvez por uma fatia do eleitorado que poderia ter tido um papel decisivo. Esse pessoal que anulou voto, para não sujar as mãos com um cara grosseiro e coisas desse tipo, né? A invasão dos bárbaros, gente que não fala o meu português, não entendeu essa diferença fundamental. Quer dizer, o Lula em 2002 chegou no governo de um país que tinha as instituições em pleno funcionamento. Os três poderes estavam solidamente instalados. Ele teve que se cercar de testemunhas de que ele não era bem o Lula que ele dizia sempre que era. Teve que fazer documentos escritos e assinados para dizer que ele não ia destruir o país como ele prometia nos seus discursos anteriores e tal. E entrou cheio de cuidados, né? E governou cheio de cuidados, preservando a economia e preservando, não se metendo com as instituições. O Lula de 2022 é o avesso completo disso. Ele chega num país que está com os três poderes destruídos, desmobilizados, escanteados. A ex-ministra do CNJ, que esteve aqui há 2 dias atrás, declarou textualmente que esse Supremo Tribunal chantageia os senadores, né? Tem processos de não sei quantos deles na gaveta que ele não julga para poder manter esses caras pendurados num fio de cabelo, né? E o Lula simplesmente agora não tem cuidado nenhum, nem no que ele faz, nem no que ele fala, né? Porque ele tem certeza que ele está com as costas quentíssimas e que ele pode dizer e fazer o que ele quiser e que o mercado que se dane, que o mercado é bolsonarista e não sei o que mais, vem com aquelas conversas, né? Então, quer dizer, o pessoal não entendeu que Lula é esse, né? E qual é o risco que você tem desta eleição concretamente se transformar naquilo que foi prometido pelo Zé Dirceu e pelo ministro Barroso em voz alta, né, em flagrantes que estão gravados e à disposição de quem quiser ouvi-los de novo na rede social, e de que essa eleição se transformasse numa tomada do poder. É uma coisa diferente, eles fizeram, né? Uma eleição é uma coisa, nós vamos tomar o poder. Quer dizer, esse é o Lula que eu estou enxergando nessas conversas. Quer dizer, ele não tem mais cuidado nenhum, ele não acha que ele tem que fazer nenhum policiamento da sua própria linguagem e que ele está livre para meter o pé na jaca. É isso aí. Não há mais a máscara do Lulinha Paz e Amor, né, Paulo Figueiredo? Não há mais a máscara do Lulinha Paz e Amor. E o Mota falou um ponto que eu acho muito interessante, conversado muito com as pessoas no Brasil,
eu noto realmente uma sensação de desespero mesmo. É engraçado, eu vejo pessoas, principalmente as chamadas tias do Zap, carinhosamente, as pessoas estão passando por problemas de ansiedade real, de problemas de saúde. É a sensação de ver o país voltando para um clima de desolação. Eu me lembro que eu saí do Brasil em 2015, esse é um assunto que me é caro, porque eu saí do Brasil em 2015, justamente, né, tomei a decisão ao final de 2014, justamente após a reeleição da Dilma Rousseff. E naquela época a mãe das minhas filhas estava grávida e eu decidi que era o momento de sair do Brasil. O Brasil vivia um cenário de, como eu disse aqui agora há pouco, a maior crise econômica da sua história, um ambiente absolutamente hostil para empresários, absolutamente hostil para as pessoas, né? Eu sou carioca, assim como o Mota. O nosso Rio de Janeiro, um tema que é muito caro, inclusive ao Mota, vivia uma situação de completo caos e violência. O número de homicídios disparava em 2015 a cada ano, né? Além disso, existia uma falência moral do país. Nós víamos as figuras, essas que várias delas estão voltando, né? Nós vimos essas figuras aparecendo nos escândalos do Mensalão, todos os dias nos jornais. E enquanto isso, logo em seguida, naquele momento de 2015, a Dilma Rousseff tentou nomear o Lula ministro para impedir que ele fosse julgado e condenado. Então havia também uma sensação de falência moral do país. E foi a duras penas, com manifestações das quais eu participei muito, Mota eu sei também, manifestações nas ruas, pressão popular muito grande, que nós conseguimos, primeiro, remover a Dilma Rousseff do poder e, segundo, dar uma vitória enorme a um candidato de fora do sistema, que foi o Jair Bolsonaro em 2018. Hoje, diante dos relatórios das Forças Armadas apresentados, eu fico pensando se talvez a vitória de Jair Bolsonaro não tenha sido muito maior do que aquela que as urnas demonstraram. Talvez o presidente tivesse razão. Nunca acreditei muito nessas afirmações que ele fez, mas agora, diante da fragilidade que as urnas detectaram, que as Forças Armadas detectaram nas urnas, eu penso se não foi a resposta que a população deu em 2018 não foi ainda maior do que os resultados oficiais transpareceram. Qual o problema? Qual o problema da desolação que as pessoas estão vivendo agora? É que elas não estão vendo só o PT voltar. E existe uma coisa angustiante em discursos como o que a gente assistiu do Lula ontem, em ver nomes como Guido Mantega, como Gleisi Hoffmann e como tantos outros voltando à pauta pública. Existe essa angústia, mas existe uma angústia talvez até maior em pensar que talvez seja impossível tirar essas pessoas daí. Eu não acho que a população tenha um entendimento de que daqui a 4 anos há uma nova disputa, porque a população não confia no seu sistema eleitoral. Essas pessoas que estão ansiosas, elas não estão ansiosas, porque o PT vai voltar e vai ficar 4 anos aí. Elas estão ansiosas porque elas pensam, o PT vai voltar, eles vão fazer pior do que fizeram da última vez, e a gente não sabe se a gente consegue tirar eles de novo. Porque a gente não sabe se o nosso voto vale. E o que é isso? Como vive uma sociedade assim? É uma sociedade sem esperança. E eu vejo hoje no Brasil, talvez a única esperança do país, eu nem vou dizer aqui, Aros, porque eu acho que eu não posso e não devo, mas eu não acho que a esperança do povo brasileiro nesse momento esteja nas urnas, esteja em retirar o PT do poder pelas vias tradicionais. Zé Maria, para fechar esse tema com você. Pois é, olha, Paulo, eu tenho um profundo respeito por imigrantes. Eu sempre prestei muita atenção nisso. Vejo os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de imigrantes, né? Essa é a natureza da formação e existência dos Estados Unidos.
E eu estudei muito, li muito. O IPEA tem trabalhos fantásticos sobre a migração interna, a qualidade de migração. Por exemplo, São Paulo, ela tem uma migração positiva muito grande, desequilibra regiões, porque o migrante para São Paulo ele vai de uma qualidade melhor, alta escolaridade e tal. Então tem a migração interna e tem a migração externa, né? Os brasileiros que saem daqui são brasileiros qualificados, né? São pessoas que têm um preparo muito maior. E nós temos agora uma nova migração, que é a migração de aposentados, que estão bem aposentados aqui, que não querem continuar no Brasil. Eu converso com alguns embaixadores aqui e fiquei assustado quando o embaixador de Portugal me disse que ficou surpreso com a qualidade do migrante brasileiro que vai para Portugal em busca, talvez até pela facilidade da língua e tal, chegou ao ponto de valorizar muito os imóveis em Portugal com a chegada dos brasileiros, e principalmente brasileiros com grande poder aquisitivo. Então, esse é um ponto real. Há uma força de migração no Brasil muito grande para vários países, não é só para os Estados Unidos, né? Mas Portugal hoje é uma porta muito grande de entrada de brasileiros para a Europa e tal. Eu acho que a gente tem que resistir. Não dá para sair por aí abandonando o país nas mãos dessas pessoas. Foi uma eleição esquisita, daí essa decepção. Daí esta força que constrange as pessoas. As pessoas chegam e ficam olhando assim e falam assim, o que aconteceu? E é triste não saber explicar o que aconteceu, e é triste não poder nem dizer, olha, está tudo bem, não está tudo bem, sabe? Isso é muito complicado. E a eleição, além desse caso real, a eleição, a atividade política, ela é muito calcada na área emocional. Amigos meus que fazem exatamente uma análise mais profunda do sistema eleitoral e da decisão do voto, né? A neurociência agora está sendo aplicada no marketing, um marketing político, um marketing comercial, e nessa decisão de voto através do neuromarketing é muito complexo, porque vem muito do emocional. E aí as pessoas ficam procurando justificativas reais para apoiar uma pessoa que vai prejudicar a vida dele. É assim. Hoje a Venezuela está assim porque lá atrás os avós, os pais votaram numa pessoa que tinha esse discurso, né? Todos são iguais e que vamos distribuir tudo. No primeiro momento é lindo, é maravilhoso distribuir tudo, mas é um livro onde só a primeira página, a segunda talvez, é boa, o resto, os outros capítulos é tragédia. Então, assim, é natural que muitos estejam desesperançosos. Eu ouvi hoje representantes do agronegócio dizendo que o setor puxou o freio de mão, não está investindo. Isso é um recado para o futuro muito grave. Gente, eu acho que como jornalistas nós temos que prestar o serviço de informar a população quais são as saídas. Nós estamos sempre discutindo as consequências, né? E nunca discutimos as causas, né? A causa dessa fraqueza intrínseca do eleitor brasileiro é que a democracia brasileira, chamada democracia brasileira, é uma falsificação. A democracia se torna verdadeira na medida em que o representado tem ascendência sobre o representante eleito. Isso quer dizer o quê? Você tem uma tecnologia simples, né, e transparente, que é a eleição distrital pura, onde o candidato só pode concorrer por um distrito, né, e esse distrito elege um representante que, como o sistema distrital funciona pelo endereço do eleitor, né, você fica sabendo, é o único que garante que você possa ficar sabendo quem são os representantes, os representados de cada representante, um por um, pelo nome e pelo endereço, né? E com isso se torna possível que esses representados se apropriem do mandato que ele concede condicional e temporariamente ao seu representante,
antes, durante e depois da eleição, principalmente. Se o cara trair, você passa uma lista e destitui ele. E isso faz com que o representante passe a trabalhar a seu favor e não contra você, né? Isso é o básico do sistema democrático real, né? Com isso, com esse sistema instalado, você pode também passar a exercer sem treta, né, o poder de proposição de leis de iniciativa popular que são endossadas por um distrito ou por um conjunto do eleitorado, e passando daquele número de assinaturas você manda essa lei para o Congresso, que é obrigado a aceitar essa lei sem poder desfigurá-la, assim como o poder de rejeitar as leis sacanas que o Congresso eventualmente fizer contra o interesse do povo, convocando um referendo. Com essas três ferramentas, que são o recall, a retomada do mandato, né, a qualquer momento que o representado for traído pelo representante, o poder de iniciativa de proposição de leis e de referendo das leis aprovadas nos legislativos, o povo passa realmente a mandar no governo. Sem isso, nós vamos ficar discutindo os próximos 500 anos a mesma balbúrdia que nós estamos discutindo nos 500 anos passados. Por que a gente se ferra sempre? Porque não temos isso, né? Nós não mandamos no cara. Você deposita o seu voto na urna, ele te dá um tchau e nunca mais você pode pôr a mão nele. Agora, se você puder fuzilar sumariamente o político que te trair, ele passa a trabalhar para você. Mandatos mais curtos, né, Fernão? Mandatos mais curtos também fazem muita diferença aqui, como nós temos de 2 anos nos Estados Unidos para deputados, né? Não é questão de mais curto, Paulo, é questão de você poder cassá-lo a qualquer momento. Ele também, pode durar 2 horas o mandato. Mas a cassação a cada 2 anos é automática. Se ele não. Como nós estamos vendo aqui agora, né? Eleição de midterms, a cassação a cada 2 anos aqui é automática. E com isso, os pontos são muito bons. Recall, cassação, que permite essa cassação automática aí, no caso dos mandatos mais curtos, você tem a questão do voto distrital, todas essas são reformas importantes. Mas o Fernão traz um ponto bom de que nós, como jornalistas, devemos apresentar caminhos para a população. Mas nós também, como jornalistas, muitas vezes devemos vocalizar o sentimento da população nesse momento. E eu estava aqui acompanhando, inclusive, o nosso chat, de quantas pessoas que disseram assim: caramba, Paulo, você descreveu exatamente a forma como eu me sinto nesse momento. E essas pessoas, Fernão, você sempre fala muito bem disso, sobre como a imprensa deixou de prestar o serviço que ela prestava à população. Essas pessoas hoje, elas não se sentem mais representadas pelo jornalismo antigo, pelo jornalismo tradicional, elas se sentem porque são uma elite hoje que diz para a população o que ela tem que pensar, o que ela pode pensar, e aqueles que pensam de forma diferente, como essas pessoas que estão sendo representadas aqui, são desprezados, né? Paulo, eu aceno sempre com essa esperança para os brasileiros, né, de que a situação dos Estados Unidos da virada do 19 para o 20, do século 19 para o 20, era exatamente semelhante à do Brasil de hoje. Travado na corrupção, o big business com a política, ferrando o povo, os monopólios chupando todo mundo, e a democracia americana à beira do colapso por falta de apoio da população, né, que não aguentava mais aquela situação. Aí o que eles fizeram? Eles foram olhar como é que funcionava o sistema suíço e trouxeram essas ferramentas de democracia direta, né, recall, iniciativa e referendo, para o sistema americano. E isso, e não aquela Constituição apenas lá de 1789, é que criou os Estados Unidos do século XX, que mudaram o padrão da humanidade, né? Fizeram porque quando você passa a ter esse sistema, né, que lá vigora do nível estadual para baixo, você mata a corrupção a zero nesses níveis. E isso fez os Estados Unidos ficarem a potência que ficaram, né? Permaneceu só o sistema torto da eleição presidencial e do presidente forte que eles têm, que foi um desvio da receita deles
com base no momento da fundação do país, né? Então é um sistema híbrido, mas a saída está nisso, e eu quero usar este programa para explicar isso o mais detalhadamente possível daqui para frente, porque essa é a solução possível, entendeu? Para realmente fazer que todo o poder emane do povo e que o povo mande no governo. Deixa eu pedir ao coronel para complementar, ele tinha pedido a palavra. Por favor, coronel. Pessoal, eu concordo com o Fernão, e o Fernão Lara, ele fala sobre talvez a mais importante reforma que o Brasil aguarda, que é a reforma política. Realmente o sistema distrital e tudo isso que foi falado pelo Paulinho também, é exatamente isso. No entanto, eu queria retornar dentro dessa mesma ideia da solução que a gente pode apresentar para o nosso ouvinte, não somente compartilhar o sentimento, como o Paulo falou, é dizer que nesse sistema ou nesse estado de exceção que nós nos encontramos, não existe solução alguma. Então, é importante que alguma coisa seja feita já, nesse momento, porque o imigrante, que é a nossa pauta que nós estamos discutindo, o perfil do imigrante que começa a se preparar a deixar o Brasil é o mesmo perfil do venezuelano, do peruano, do nicaragüense, e isso deve acender uma luz de alerta, porque são pessoas que não estão saindo do país por uma questão econômica, como os brasileiros eventualmente entram pela fronteira do México, recebem uma tornozeleira como vários outros. Não é isso. Os imigrantes que estão falando agora em deixar os seus negócios e sair do país estão se sentindo em um estado autoritário, ou seja, comparado à ditadura da Nicarágua ou à ditadura da Venezuela. Então, se nós não percebermos ou continuarmos tratando essa invasão sobre a privacidade, sobre o direito individual, e mais do que isso, sobre a inconstitucionalidade gritante que está sendo cometida não só pelo TSE, mas respaldada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso é uma anomalia que está causando, sim, essa falta de credibilidade e até desespero de muitas pessoas. Porque aquilo que eu vivia falando para os amigos e nas minhas redes sociais ou no Instituto Cívitas que eu milito ali junto a vários civis que já estão perplexos, é dizendo, o Brasil não tem como caminhar para uma Venezuela. E hoje, vários deles me dizem, mas coronel, o Brasil já se encontra no estado de exceção. O que fazer? Então nós precisamos pressionar, como está naquela nota dos comandantes das forças, pressionar os nossos parlamentares que exerçam o seu papel desde já, porque senão fica o que eu acabei de ler aqui agora. A Câmara armou uma viagem para o Vale do Silício, nos Estados Unidos. Malandramente, a comitiva em missão oficial viaja neste sábado, dia 12, e só volta após o feriado da semana que vem. Se esses são os parlamentares que não conseguem ouvir a voz do povo, e no momento de tamanha gravidade, nós estamos com empresários caçados nas suas redes sociais, empresários sendo visitados pela Polícia Federal. Nós temos inúmeros, nós temos um jornalista aqui nos Estados Unidos que é um refugiado político. Então, vários desses refugiados que se encontram aqui no sul da Flórida, que a gente encontra toda hora, cubanos, venezuelanos, nicaragüenses, agora nós encontraremos brasileiros. Isso é inadmissível. Nós temos solução imediata, que é pressionar o Supremo Tribunal Federal a se autoconter e conter os exageros que ainda estão sendo tomados pelo senhor Alexandre de Moraes. E as Forças Armadas disseram para o povo que vocês é que têm a força, e se vocês exercerem a sua força, nós vamos somar a nossa força à sua. É isso. Tem que pressionar a política a reagir. Não é só pressionar, tem que obrigar essa gente a fazer isso.